Podcast Toró de Ciência, o podcast do Laboratório de Comunicação e Difusão da Ciência. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Toró de Ciência, o podcast de divulgação científica do Laboratório de Comunicação e Difusão da Ciência, vinculado à Universidade Federal do Pará. Eu sou Carolina Clautal, jornalista, e te convido a acompanhar o nosso programa que aborda temas relacionados ao universo científico, das ciências exatas às sociais, passando por todos os campos da ciência. Eu sou Rafael Arcanjo, estudante de jornalismo e bolsista de iniciação científica do Laboratório de Comunicação e Difusão da Ciência, e o convidado do episódio desse mês é o professor doutor André Ponce de Leon de Carvalho, professor da Universidade de São Paulo, a USP. Ele possui doutorado em Engenharia Eletrônica pela Universidade de Kent, na Inglaterra. O professor André Ponce de Leon de Carvalho é professor titular da Universidade de São Paulo e ex-diretor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da mesma universidade. Ele pesquisa o tema da inteligência artificial desde 1988, especificamente os temas aprendizado de máquina e ciência de dados. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências e já foi finalista por 3 vezes do Prêmio Jabuti, o mais tradicional da literatura brasileira. Pesquisador com extensa produção acadêmica sobre o tema inteligência artificial, André Ponce de Leon de Carvalho é referência na área. No episódio de hoje, iremos abordar o tema IA para o bem comum, para pensarmos sobre as aplicações benéficas da inteligência artificial para a superação de dificuldades na academia, na vida social e pelo desenvolvimento da sociedade. O podcast Toró de Ciência está comprometido com a democracia e com eleições livres. Nos juntamos à campanha No Meu Voto Mando Eu, do Tribunal Superior do Trabalho. Outubro chegando e a disputa entre os partidos cada vez mais acalorada. Mas cuidado com o debate no ambiente profissional, hein? É proibido fazer campanha, expor cartaz ou distribuir santinho de candidato ou partido dentro da empresa. Essas práticas são assédio eleitoral. Para denunciar, procure o Ministério Público. Saiba mais em tst.jus.br/No Meu Voto Mando Eu. No meu voto mando eu. No meu voto mando eu. Professor, a gente queria agradecer muito a sua presença aqui, disponibilizar esse espaço para a gente. E a ideia é a gente conversar um pouquinho de uma outra perspectiva, né, da IA. Mas eu acho que seria legal a gente começar por uma data que chama a nossa atenção, as suas pesquisas desde 1988. Porque quando a gente fala de IA, eu acho que é comum a gente associar ChatGPT, Gemini, Claude, e a gente está vendo que isso é muito mais antigo. Você pode falar para a gente um pouquinho desse início da sua pesquisa, ou qual que é a diferença, né, dessa IA de 88 para o que a gente tem agora? Tá, eu posso falar, né? Eu comecei em 88, que eu tive a sorte de um professor que tinha trabalhado nessa área, fez o doutorado em 76 com redes neurais, né, e estava ativo ainda. E por curiosidade, né, seu nome inteligência artificial chama a atenção, eu comecei a estudar um pouco esse tema. Ele orientava alunos nesse tema. Muita coisa que tem hoje já existia antigamente, só que com menos capacidade. Por exemplo, ChatGPT, né, e a generativa. Já existia na década de 60 um programa chamado Elisa, que era bem parecido. As pessoas conversavam e as ferramentas simulavam um psicopedagogo. E tinha gente que não conseguia dormir sem conversar com a Elisa antes de dormir. E a Elisa era um programa bem simples, tinha 100 e poucas linhas de código, mas assim conseguia entreter as pessoas na conversa. E o que a gente tem hoje em dia é uma capacidade computacional maior, né? Isso, a gente tem 3 coisas que são importantes hoje em dia que fizeram esse pulo da IA. Primeiro, essa capacidade computacional maior, como você bem falou, Carolina. Segundo, você tem algoritmos mais sofisticados, né? E de terceiro lugar, você tem também uma disponibilidade maior de dados para treinar esses modelos, que são usados nas aplicações atuais de IA. Certo. Falando um pouquinho dessas aplicações atuais de IA, um dos papéis, né, da ciência, de forma geral, é melhorar a qualidade de vida no planeta. Como é que a inteligência artificial pode recuperar, pode reforçar, na verdade, esse papel da ciência de melhorar a vida no planeta, falando de seres humanos, animais, todos os seres vivos, né? Eu vou começar do mais simples, né, do ser humano, e vou expandir depois para o planeta. A IA pode, por exemplo, liberar a pessoa de fazer atividades que são arriscadas, que tem algum risco lá de queda, ou de um choque elétrico, né, ou de incêndio. Então você pode ter robôs ou pode ter ferramentas de IA que liberam a pessoa.
E pode para a pessoa também tarefas que são monótonas ou enfadonhas. Aí eu vou começando a aumentar um pouco isso. Né? Ela pode, talvez, melhorar o convívio social, monitorando situações que possam trazer risco à vida das pessoas, de violência, por exemplo. E pode chegar no planeta. Elas podem identificar situações onde você pode ter um desastre natural, né? Você pode predizer a ocorrência e já preparar a população, a evacuação, não só de seres humanos, mas também de outros animais, através de plantas também, né? Podem ter plantas que são muito específicas na região, que podem desaparecer em um desastre, um incêndio, por exemplo. Isso aconteceu na Califórnia com as plantas que são bem antigas, são mais antigas do mundo, talvez, né? Que o incêndio pode destruir boa parte delas. Né? Então a IA ela pode ter esse papel desde o ser humano até o planeta inteiro, né? Tanto para predizer e até para remediar também situações que ocorreram já. Inclusive, você falando isso, a gente ainda nessa esfera do meio ambiente, o que a gente começa a ver, né? O uso da inteligência artificial relacionado à prevenção de desastres naturais ou então em casos de desastres para você tentar mitigar ali o impacto de mortes, de pessoas feridas e é uma outra possibilidade, né, do uso da inteligência artificial. Isso mesmo, já tem casos, por exemplo, pode lembrar de Brumadinho e Mariana, né, que muitas pessoas morreram, outros animais morreram também, e a vegetação foi dizimada, e rios também acabaram quase que morrendo também, e pode pensar também em acidentes como em São Sebastião. Então, a IA pode identificar que regiões são mais vulneráveis. Eu tive um aluno que trabalhou, por exemplo, com a cidade de Olinda para identificar parte do solo que estão afundando. Então, por que estão afundando e onde estão afundando? Em São Sebastião, tem um doutorado agora que está identificando o risco de deslizamento em encostas. Então, que encostas tem risco de deslizar num caso que você tiver, por exemplo, uma chuva intensa. No trabalho de Brumadinho e Mariana, tem um trabalho aqui com a Universidade Federal do Pará, com o professor Renato Francês, que foi identificar a saúde estrutural das barragens da Norte Energia, para evitar acidentes parecidos. E só, você falou agora, me lembrou de também uma pesquisa feita aqui na Amazônia, né, em Paragominas. Teve uma enchente, acho que tem quase, não sei se tem 10 anos mais ou menos, quase isso. Foram cerca de 100 pessoas que morreram. Sim. E isso fez com que a Universidade Federal Rural da Amazônia ela conseguisse desenvolver uma pesquisa para justamente prevenir esses riscos. Então, a gente já vê, né, essa estratégia do uso da IA dividida e espalhada por todas as regiões, né, do país. Isso mesmo, todas as regiões e todos os tipos de acidentes que podem ocorrer no país também. Né? Que cada região do país, como o Rio Grande do Sul, tem um caso das enchentes. Aí você vai para o Nordeste, tem a desertificação também. Né? Então, tudo isso a IA pode ajudar a monitorar, né, e prevenir ou minimizar os danos que podem ocorrer. Professor, a gente falava há pouco sobre, né, essas aplicações da inteligência artificial e eu queria saber, assim, no sentido dessa evolução mesmo, de 88 para cá, na sua visão, no que o senhor pesquisa, no que o senhor viveu, né, em todo esse tempo, esse período, estudando esse tema, como é que o senhor avalia essas modificações que estão surgindo e de que forma o senhor vê esse possível futuro em que a IA está cada vez mais integrada à vida social das pessoas? Toda tecnologia tem seus benefícios e seus riscos. E quanto mais sofisticada ela for, maiores os benefícios e maiores os riscos também. A IA é muito poderosa. Por quê? Porque ela praticamente, né, ela atinge todas as áreas do conhecimento e todos os ramos da sociedade do planeta também. Então a gente tem que ser muito mais cuidadoso e responsável no uso da IA. E se a gente conseguir entender melhor os riscos que ela tem e como gerenciar esses riscos, a gente consegue utilizar de forma melhor e beneficiar as pessoas e o planeta também. Então, existe uma preocupação muito grande atualmente do bom uso da IA. Né? Um IA que não só possa machucar, mas também que não aumente os vieses, que não espalhe notícias falsas, né? E que não gere discriminações na sociedade. Ainda nessa parte, uma coisa que me veio em mente é para botar, né, as inteligências artificiais, né, esses artifícios para funcionar, se requer muitos dados, né? Como é que a gente trabalha essa questão da segurança desses dados para, por exemplo, seja para a IA não vazar acidentalmente, seja para esses dados, por algum motivo, não ficarem expostos ou serem expostos de alguma maneira? Como é que a gente pode trabalhar nessa área para eventualmente, né, minimizar esses riscos que o senhor falou, sim, desfrutar melhor desses benefícios enormes, né, que ela tem a oferecer? Não, isso faz todo sentido, né? A gente tem visto casos recentes
onde a IA tem saído um pouco do controle, né? Algumas alternativas são, na hora de desenvolver a IA, colocar essas salvaguardas na IA. O outro é talvez até usar a IA para proteger o uso da IA também. E uma terceira é, quando for usar a IA, dar o máximo de transparência possível de como que a IA está funcionando, o que ela está fazendo. Muitos modelos de IA hoje em dia são caixas pretas, né? Então as pessoas não sabem o que se passa lá dentro. Então a gente pode ter surpresa depois com o funcionamento da IA. Então como é que a gente faz para reduzir essa surpresa e ter mais segurança e tranquilidade? Nessa parte aí que o senhor cita, nessa transparência, me veio na cabeça o fato de que muitas pessoas elas usam o IA, mas não efetivamente sabem como ela funciona. Ou tem essa visão, né, de que tem que ter um uso responsável, especialmente nas IA generativas, que é o que está em grande evidência nesses anos recentes. E aí eu queria saber, assim, dentro da sua perspectiva, né, enquanto pesquisador, enquanto alguém que trabalha com essa temática, o que o senhor tem a dizer, por exemplo, para essas pessoas que usam a IA e, sei lá, pensam nela como a galinha dos ovos de ouro, ela resolve tudo. Se eu preciso disso, eu pergunto ali no chat. Se eu preciso daquilo, eu vou lá e pergunto. Para essas pessoas que, por exemplo, usam a IA para substituir um profissional, por exemplo, da área da saúde. Eu estou me sentindo assim, o que é que pode ser? Eu estou com esse problema na minha vida, eu estou me sentindo muito deprimido. Aí pede para a IA ser psicólogo e tudo mais. Tá, o que eu falo é, a IA ela erra e tem experiência em laboratório, mostra que a IA pode manipular as pessoas também para atingir os objetivos da IA. Daí isso é feito em laboratório, né? Ninguém sabe como é que vai ser isso na sociedade, mas pode acontecer isso também. Então, seja sempre crítico em relação ao uso da IA, né? Não assuma que o que ela está falando é certeza ou uma verdade absoluta. E acho que esse ponto que o Rafa toca, esse ano a gente tem um ano eleitoral. E a gente vê desde as últimas eleições como a inteligência artificial ela tem sido usada para você produzir vídeos, as deepfakes, a própria desinformação. Então, como é que você acha que a gente pode também, nesse sentido de alertar as pessoas, o que elas têm que ter atenção quando recebe um conteúdo, às vezes encaminhado com frequência ou alguma coisa assim? Sim, acho que é importante checar de onde que vem essa notícia, qual que é a fonte dela. Então, ela tem que voltar até uma fonte, tem que ser uma fonte confiável. E quais são as fontes mais confiáveis? São aquelas fontes preparadas por profissionais da área, né? Que elas ouvem vários lados também, elas fazem uma pesquisa intensa, então é uma notícia muito mais confiável do que a notícia, talvez, que um ser humano qualquer coloca numa ferramenta de redes sociais. Já nesse campo da desinformação, que já é uma seara mais nossa, né, da comunicação, eu queria saber, assim, dentro da sua pesquisa e tudo mais, o senhor já viu algum artifício, né, seja numa pesquisa de um orientando, de mestrado, doutorado, de graduação, talvez, que trabalhe mais nessa parte mais da informação que a IA vai fornecer, ou que verifique, confira, né, essas informações que eventualmente ela pode estar ofertando de forma errônea. E, enfim, para quem não verifica ou só quer aquela resposta ali na hora, ela vai parecer verdade. Mas a gente, por exemplo, sabe que ela pode errar, né? Como está especificado em claramente em muitos desses modelos, né? Eles têm lá a mensagem, a IA tal é uma IA, ela pode cometer erros e tal. Como é que a gente vê isso, ou como o senhor vê isso, assim? Tá, não é muito fácil ver, mas assim, além das fontes, pode fazer o quê? É você interagir com a IA. Né? E na interação que tem uma ferramenta feita, né, por um colega da UTFPR, junto com o aluno também, que é para fake news de saúde, né, que aconteceu na pandemia, muita gente morreu por causa disso, né, por notícias falsas que foram espalhadas durante a pandemia, intencionalmente ou não. Né? Então, é uma ferramenta que ela engaja o cidadão através do celular, né, e ela vai conversando com ele. Não, mas por que você acha? Olha, as fontes são essas. E vai te mostrar, talvez, por que aquela notícia é falsa ou por que ela é verdadeira. É claro que na época de eleição isso aumenta muito, né? Porque tem muita gente que não tem assim, o escrúpulo, talvez nem é um político, mas alguém que quer que aquele político vença a eleição, que começa a espalhar essas notícias falsas. Né? O que tem que ser visto é o quê? Que a informação falsa é uma arma também. Né? Ela pode matar as pessoas também, como aconteceu na Covid. Né? Então as pessoas têm que saber que tudo tem consequência. Né? E aí, professor, quando a gente pensa assim, né, nessa quantidade de informações que a inteligência artificial ela consegue processar, ou a quantidade de informações que você precisa, né, para alimentar uma IA,
Um dos temas, eu acho que você aborda e que chama muito a nossa atenção é a questão justamente o contrário, do direito ao esquecimento. Então, enquanto a gente fala num período em que a gente tem muita informação, às vezes a gente pode ter uma foto de alguém que coloca na IA e pede para mudar um cenário, alguma coisa. Você pode explicar para a gente um pouco desse direito ao esquecimento e nesse contexto de cada vez uma popularização maior da IA? Isso acontece também muito nas redes sociais, quando as pessoas perdem um pouco o controle, né? E também pode acontecer no meio jornalístico também. Ou seja, as pessoas fazem uma coisa, se arrependem, pagam por ela e têm o direito que aquela coisa não seja explorada. É claro que pode ter algumas situações específicas onde pode ter um risco, né, realmente de violência na sociedade. Isso tem que ficar claro que esse risco, quando existe, que a pessoa de tal já teve essa condenação, por exemplo. É uma situação muito difícil de você dizer até onde vai, até onde não vai o esquecimento. Uma coisa é você pensar na sociedade como um todo, outra coisa é pensar no indivíduo, e as duas coisas são importantes. Então, achar esse equilíbrio é um papel, talvez, de alguém que vê mais da área de humanos sociais, vai saber interpretar melhor o que é que deve ser feito, né, e como deve ser feito isso. Mas eu acho que, a princípio, as pessoas deviam ter direito a que seja esquecido o que elas falaram, até porque elas ou se arrependeram, ou trocaram de ideia, cometeram um ato falho, e isso pode ser continuamente explorado contra elas. Além disso, tem outros casos, como, por exemplo, você usar obras de uma pessoa de forma ilegal, né, não pagar os direitos autorais de música, ou de quadros, de filmes, que seja, que tem que ser feito também quando os dados são utilizados. E tem uma fonte que gerou esses dados, né, que ela tem os direitos dela também. Né? Inclusive, na China tem uma iniciativa interessante, que é de monetizar os seus dados. Então, seus dados pessoais, você pode deixar que um laboratório use, uma fonte use, mas os dados são seus. Então, você tem direito de... se aquela ferramenta com os seus dados vai dar algum lucro, você tem uma participação naquele lucro lá. Porque seus dados, de certa forma, ajudaram a criar aquela ferramenta. Professor, para encerrar essa nossa conversa aqui, eu queria saber, nesse momento em que a gente está, cada vez mais a IA está integrada à sociedade, tem poder de decisão, né, de escolha, para, sei lá, seja mexer na estrutura de um site, de um aplicativo, de uma grande rede global e, porventura, acabar causando algum problema. O que seria realmente essa IA para o bem comum? E como a gente poderia falar para as pessoas, olha, a IA ela não é só uma ferramenta que pode ser usada para o mal. Pode ser usada para manipular, pode ser usada para veicular informações falsas, para distorcer informações. Como é que a gente pode apresentar para o público comum? Olha, ela também faz coisas boas. Certo. Então, eu vou começar um pouco da inspiração no tempo. Certo? O fogo, a roda, a escrita. Elas podem fazer coisas ruins, mas elas podem fazer coisas boas e muito melhores do que as coisas ruins que elas fazem. O que define se a IA vai ser usada de forma boa ou ruim somos nós, somos os seres humanos. Na forma como nós desenvolvemos a IA e utilizamos a IA. No caso da IA para o bem comum, é o uso da IA para melhorar a vida. E vida é do ser humano e do planeta. Ou seja, a IA pode tornar a nossa vida melhor? Pode. Até pela capacidade e pela sofisticação que a IA tem e está atingindo cada vez mais. Então, a IA pode, como já mencionado, né, predizer, identificar possíveis desastres naturais, predizer quando a pessoa vai ter uma dada doença e poder agir antes para minimizar os riscos daquela doença e até curar a pessoa e prevenir que aquela doença apareça. Ela pode, por exemplo, também proteger o nosso meio ambiente, né, porque sem o meio ambiente nós não vamos sobreviver, né, e pode também aumentar a inclusão social. Ela pode reduzir violência contra as pessoas, contra gênero, contra raças, desigualdades e preconceitos que possam ocorrer e que ocorrem com bastante frequência na sociedade, né? O mundo ainda é uma sociedade muito machista, muito preconceituosa, e a IA pode, de certa forma, reduzir isso também. Bom, acho que a gente tem muita coisa para pensar, né, depois desse episódio. E queria agradecer, professor, pela sua presença, pela sua disponibilidade. Para a gente é muito importante ter você aqui e fazer esse bate-papo sobre um tema tão relevante, né, na atualidade. Muito obrigado. Eu espero que, com isso, as pessoas fiquem mais confiantes, né, que pode e deve ser usado para melhorar a vida delas. Esse foi mais um episódio do Toró de Ciência. Obrigada por nos ouvir e assistir. Agradecemos também ao professor André Ponce de Leon de Carvalho pela participação. O professor é pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Amazônia, o INCT e Amazônia, que é financiado pelo CNPq. O Toró de Ciência está disponível nas principais plataformas de áudio, como o Deezer, Spotify ou Amazon Music.
Você também nos acompanha em vídeo pelo YouTube, no nosso canal. Nos acompanhe também pelas redes sociais do Laboratório de Comunicação e Difusão da Ciência, no perfil do Instagram, @labcdcufpa. O podcast Toró de Ciência é uma realização do Laboratório de Comunicação e Difusão da Ciência, o LabCDC, coordenado pela professora doutora Ana Prado, da Universidade Federal do Pará. Até mais. Até a próxima. Até mais. Direção Ana Prado. Editora-chefe Carolina Moura Clautal. Apresentação Carolina Moura Clautal e Rafael Arcanjo. Produção Isabela Reis, Sofia Rocha, Carol Brengaden, Franci Ramos e Lívia Veio. Roteiro Ana Prado, Carolina Moura Clautal e Rafael Arcanjo. Gravação e edição Felipe Vilhena. Música Pratagi.